Olá, sejam bem-vindos ao Acoplando Ideias, o podcast da Antares. Esse canal existe para ajudar vocês, nossos clientes, parceiros, amigos, a nossa audiência, a entender mais e tirar dúvidas sobre questões técnicas e ficar mais próximo dos nossos especialistas aqui. Então mandem também dúvidas para próximos episódios do papo que a gente vai bater hoje. Estamos abertos aí para estudar e sempre trazer as melhores soluções para vocês. Eu sou o Ricardo Dini e hoje eu estou aqui com um timão de especialistas. A mesa até tremeu quando eu falei aqui. Sintam o peso da mesa. Hoje temos o CEO da Antares, Cristiano Daut, o gerente comercial João Maino, o gerente de engenharia de produtos Lourenço Daut. É um trio de feras ali. O papo vai ser quente. O time está reunido aqui hoje, gente, por uma ocasião muito especial. A Antares está lançando uma nova linha, né, chamado Acoplamento Zeta. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, porque essa linha vem para suprir uma carência de mercado de acoplamentos para aplicações severas e torques altíssimos. Então, boas-vindas aos nossos convidados do dia, tudo bem? Tudo bem, Dini? Boa tarde. Obrigado pelo convite. Terceira vez. Vamos lá, né? Mais um. Tá afiado já o Lourenço. João Maino, bem-vindo pela primeira vez, tudo bem? Boa tarde, muito obrigado pelo convite, tudo bem? Tudo bem. Cristiano Daut, nosso boss geral aí, tudo bem? Muito bom, tudo bem, muito bom estar aqui com vocês. Legal. Maravilha. Vamos para esse bate-papo então, gente. A audiência está querendo saber como é que nasceu esse conceito da linha Zeta e quais foram os principais desafios de engenharia enfrentados no desenvolvimento desse acoplamento. Bom, então, do ponto de vista do cliente, né, nós temos excelentes soluções para os torques numa transmissão, né, o torque mais alto, que está na velocidade mais alta entre motor e redutor. E quando chega entre o redutor e a máquina, quando nós estamos falando de torques mais severos, serviço mais pesado serviço pesado e extra pesado, a nossa solução não casava bem não era a melhor solução, juntando praticidade de manutenção, durabilidade e custo. Nós não tínhamos a melhor equação para essa. Nós conseguimos a durabilidade, conseguimos facilidade de manutenção e tal, mas era uma linha que não estava bem calibrada, né? O que nós desenvolvemos foi um conceito de engenharia voltado para uma solução mais adequada para esses trabalhos pesados e extra pesados, como, por exemplo, os transportadores de correia de longa distância, que são máquinas que requerem rotações baixas, torques muito altos. Então, foi feito todo um trabalho de engenharia nesse sentido e nós chegamos a uma solução muito boa. É um diferencial de mercado muito grande, que alia essas três coisas que eu falei de uma forma muito boa, que é a facilidade da manutenção para o usuário, é a durabilidade dos elastômeros e a custos bastante competitivos, e o que traz uma solução muito, muito adequada. Eu estou muito feliz de ter esse produto, ver esse produto na linha da Antares. Excelente, entender a demanda do mercado, as necessidades e conseguir desenvolver um produto à altura, né, que atenda essas necessidades motivo de orgulho, né? Muito bom. Nada do que a gente faz pode ser fora daquilo que é o interesse do cliente, né? Então, eu tenho certeza que nós estamos conseguindo entregar para o cliente um produto melhor do que ele está acostumado até hoje. Maravilha. João, conta para nós que setores da indústria tu acha que vão se beneficiar com o acoplamento Zeta e as principais demandas que esse acoplamento atende? Bom, como o Cristiano estava comentando, ele é um produto direcionado, focado para aplicações pesadas e extra pesadas, né? Torques altos, altíssimos, né? Então, a gente entende que são nos setores onde existem essas aplicações, como, por exemplo, mineração,
né? Portos, o setor sucroenergético, em algumas aplicações também necessitam desse tipo de acoplamento, né? E, então, obviamente que qualquer setor que tenha essa necessidade, mas com foco principal nesses que eu comentei, tá? Então, a gente acredita que são esses segmentos que especialmente terão grande demanda e que a gente pode entregar o produto com custo-benefício interessante para o cliente, tá? É até interessante que o Zeta foi, inclusive, desenvolvido para esses serviços extra pesados, né? Especialmente os extra pesados. Tanto que a peça que a gente tem hoje em cliente, a maior peça que a gente tem em cliente hoje, Zeta, realmente é um serviço extra pesado para o setor de sucro, né? Sucro alcooleiro. E uma das vantagens que ele tem, por ter sido desenvolvido especialmente para isso, é que ele tem realmente um peso e um momento de inércia muito menor que os acoplantes de mercado. Então, isso facilita a movimentação lá no usuário, tanto no usuário quanto na planta do fabricante, né? E na partida do motor, como ele tem um momento de inércia muito inferior que os de mercado, ele demanda uma energia menor para botar o equipamento em partida. Então, essa é outra vantagem de a gente ter pensado em um projeto especificamente para isso, que era, como o Cristiano falou, uma demanda que veio do usuário, né? O usuário via que a gente tinha um produto muito bom para desde torques baixos até médios e altos, mas que a gente não estava conseguindo entrada de verdade nessas aplicações com torques altíssimos de serviço extra pesado, como o João comentou, né? Além do impacto, tá falando também consumo de energia, né? O produto é compacto, né? Então, ele, em termos ele oferece um custo-benefício interessante para o cliente em comparação a outros equivalentes, né? Por ele ser mais compacto. Perfeito. Né? Também tem a questão de alta eficiência no consumo de energia para transmitir grandes cargas. Alguém pode nos explicar aqui, algum dos especialistas, sobre a importância dessa relação entre potência transmitida e momento de inércia? A questão, eu acho que isso é uma questão que está muito em voga, muito nova e entrando em voga com muita velocidade. O que eu vejo de uns anos para cá, então, movimentos de governos, movimentos de empresa, estão exigindo que os fabricantes de máquina e os fabricantes de componentes busquem redução de pegada de carbono, né? Um exemplo disso é, hoje, uma das linhas mais vantajosas que tem no BNDES hoje é o Fundo Clima. Então, provavelmente o acesso a esse fundo, dependa de redução, provavelmente não, depende da redução de pegada de carbono. Então, o que me parece que tanto por não só por motivos institucionais que vem acontecendo até hoje, né, que é a questão de atender a imagem da empresa, por motivos econômicos, né, e de regulamentação, as empresas terão que se voltar para produtos que gerem, né, produção e produtos que gerem uma menor pegada de carbono. O que nós conseguimos nessa linha foi uma relação em função da forma como está projetado isso, uma relação de torque por peso muito alta. Ou seja, o Zeta entrega mais torque com menos peso. Então, tem a questão de custo, né, que isso beneficia, mas tem também, de uma forma muito importante, uma redução importante de pegada de carbono, que acontece justamente por exigir menos material, exigir menos... a produção ser menos impactante ao meio ambiente. Então, esse é um ponto que talvez até uns anos atrás não fazia a mínima diferença, mas cada vez mais vai fazer diferença nos projetos que vão ser apresentados a partir de agora. Tá certo.
Cristiano, tu falou de um termo aqui para o jornalista, né? Um termo novo, elastômeros. Para vocês já tá em casa. Comente sobre o desenvolvimento, por favor, dos elastômeros, então, de alta performance, para a audiência entender um pouco melhor. E que resultados os testes de bancada em tamanho real trouxeram para a linha Zeta, especificamente? Sim. Os elastômeros são uma peça de desgaste, né? É o plástico ali, né? que está... É um nome bonito, né? Técnico para plástico, né? São aquela peça de plástico que sofre o desgaste, que não só sofre o desgaste, mas é responsável pela elasticidade do conjunto, né? Então, eles apesar de ser dentro do tamanho todo que é o acoplamento, é um item pequeno, mas eles têm um impacto muito grande. Então, o desenvolvimento que nós fizemos de elastômero, os testes de laboratório e também os testes, os ensaios que nós fizemos com o acoplamento em si, foram muito satisfatórios, deram resultados excelentes de durabilidade, de resistência e flexibilidade que a gente estava esperando. Muito bom. Lourenço, tu me ajuda com os elastômeros aí. O acoplamento Zeta é projetado para substituição intercambiável com acoplamentos com elastômeros cilíndricos. Como essa característica pode impactar na manutenção e nos custos operacionais dos clientes? Então, a gente pensou essa linha, como eu disse, para esses torques maiores e acontece que era uma faixa de torque que a gente tinha dificuldade de entrar. Então, acabava que o padrão de mercado acabava sendo outro. Então, a gente hoje, nos usuários, a gente tinha que chegar e pedir, além de tentar botar o nosso produto com a qualidade superior que a gente já tinha, a gente tinha que pedir uma customização, uma alteração da base da máquina para que as máquinas se afastassem e aí sim a gente pudesse botar o nosso acoplamento. Agora, no Zeta, isso não acontece mais. A gente consegue, nos acoplamentos de mercado que já estão instalados, a gente fazer uma simples troca. A gente tirar o acoplamento que está instalado hoje com elastômeros cilíndricos e inserir, então, o Zeta sem alteração de base, que é assim, a gente falando aqui parece uma coisa muito simples. Não, altera a base, afasta um pouquinho, é como puxar uma cadeira na frente de uma mesa. Não, é assim, a gente está falando de máquinas bem extremamente pesadas, assim, e elas nunca estão em ambientes muito salubres, né? Pelo contrário, elas estão geralmente embaixo de um sol de 40 graus no Tocantins. Tem lá pouca ferramenta para fazer isso, geralmente um espaço confinado. Realmente afastar a máquina é uma coisa, é um complicador bastante grande nessas aplicações, por isso que a gente fazer esse desenvolvimento com essa intercambiabilidade é muito importante para o usuário. Assim, isso facilita muito a vida do usuário. Ajuda ele a conseguir botar um produto melhor sem ter que afastar as máquinas. Perfeito. Menos impacto, né? Menos impacto na vida dele, né? É maravilhoso, porque pensa não só na solução, mas também em toda a situação, em todo o contexto, né? E em termos de manutenção, João, explica pra gente o que torna o Zeta mais simples e prático, né, do que os outros acoplamentos do mercado. Bom, o que eu queria comentar, a primeira coisa, assim, é um acoplamento seco, né? Então, é um acoplamento que não necessita de lubrificação, né? Então, tem vários pontos que eu posso comentar sobre isso. Um deles é a questão da facilidade para o manutentor, né? Dispensa a necessidade de conferir, de manter, de parar o equipamento para fazer a lubrificação. Então, não é lubrificado. Também impacta no estoque, enfim, né, desse item, né, de mais um item para a empresa ter em estoque. Junto com isso vem, por que não, a questão ambiental também, né? Estamos falando de graxa, de óleo, de um item poluente, né, que não é necessário nesse acoplamento, tá? Junto com isso tem a questão Então, o item de desgaste desse acoplamento, como o Cristiano comentou, são os elementos, os elastômeros, né? Esse é o item que a cada tempo, enfim, ou conforme a situação de uso, precisa ser substituído, né? Mas a inspeção desse item é visual. Então, o manutentor ele não precisa parar, desmontar, afastar o equipamento
para checar como é que está a situação dos elastômeros, né? Então, isso é uma coisa que facilita muito a vida de quem está lá num equipamento, às vezes, com grande altura, Sim, difícil condições acesso, adversas, né? exatamente, equipamentos... Estão falando de acoplamentos grandes que são instalados em equipamentos pesados, né? Motores, redutores muito grandes também. Então, isso tudo dificulta muito a movimentação, né? Então, o Zeta oferece essa facilidade, tá? Também tem a questão, o Lourenço pode me ajudar, sobre a questão de o manutentor precisar fazer algum teste no redutor ou no motor onde está instalado o acoplamento. Ele pode desengatar, falando aqui existem duas configurações, né, de Zeta, o Zeta D e o DD, que é desengatável, 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 né, que são um lado desengatável ou dois lados desengatáveis. Que ele pode desengatar um lado e fazer um teste do motor girar em vazio, né, sem ter a necessidade de afastar também o equipamento para poder fazer isso, né? Então, falando de novo na facilidade, na diminuição do tempo de parada de máquina, e tudo isso reflete em menos custo, né, para a empresa e facilidade para a vida do operador lá, né? Maravilha. E o João comentou também do acoplamento seco, assim, não lubrificado. É o padrão da Vale hoje, né, há um tempo já, e eles solicitam que não seja lubrificado, especialmente pela graxa. E o nosso maior produto, nosso maior tamanho nessa linha, ele está acima do que já existia no mercado. E é um tamanho que, por padrão, as empresas costumavam adquirir acoplamento de engrenagem, que é lubrificado. Então, hoje a gente tem uma solução com um torque ainda maior do que a gente já tinha, que atende os requisitos da Vale, que é um acoplamento seco. Então, se a Vale amanhã decidir pegar uma aplicação gigante e ela precisar de um acoplamento, ela não precisa fazer nenhuma adequação nas suas normas lá de acoplamento e pode instalar um Zeta e vai rodar sem problemas. E esses setores de mineração e siderurgia são especialmente benéficos, assim, o acoplamento é especialmente bom para esses setores, justamente por causa da questão da inspeção visual, que aí não vai precisar fazer o afastamento e facilita, né, toda a operação. Posso? Claro, Eu claro. juntar duas respostas. Fique à vontade. Sim, é um setor, por exemplo, esses setores são setores característicos de aplicações de torque severo e extra severo. E a característica de lugares assim é o ambiente inóspito, porque não é só a aplicação que é severa e ultra severa, o ambiente também não é muito bom. Então, nós estamos falando aí em aplicações normalmente que estão expostas ao tempo, né? Então, uma coisa é tu ter uma transmissão num pavilhão industrial fechado, confortável, com temperatura estável. Essa não é a realidade, né? Sem muitos choques e tal. Essa não é a realidade da mineração, do setor sucroalcooleiro, da siderurgia. Isso não é a realidade desse pessoal. Esse pessoal tem uma realidade, uma vida um pouco mais tumultuada do que a gente vê em outro, por exemplo, no setor automotivo, né? Uma fábrica de automóveis, ela tem uma vida muito mais tranquila do que um ambiente muito tranquilo. E eu queria fazer uma observação sobre a questão da manutenção, que é o formato do elastômero. Nós fizemos, dentro do nosso escopo, para conseguir atingir esse nível de torque por peso, foi fundamental usarmos elastômeros planos em vez de elastômeros cilíndricos. E isso traz um benefício extra para o cliente, que é a durabilidade. O elastômero plano, ele recebe carga mais uniforme do que o cilíndrico. Então, o desgaste é muito menor. Nós já temos essa experiência na linha HR, que são acoplamentos normalmente aplicados também em torque pesado, mas não no extra pesado. E o desempenho dos acoplamentos, dos elementos planos é muito melhor. A durabilidade é muito melhor. É assim, disparado maior do que a dos elastômeros cilíndricos. Muito bem. E outra pergunta técnica aqui, a união parafusada com transmissão de torque por atrito.
é um dos diferenciais citados, né, pelo Zeta. Como isso influencia a segurança das aplicações, especialmente em sistemas com grandes variações de inércia? O cálculo da união parafusada foi um dos pontos bem importantes do projeto, porque quando o torque não é transmitido por atrito, ou seja, a transmissão de torque por atrito na união parafusada, ela se dá quando tu aperta o suficiente para que o atrito gerado pelo aperto, o atrito entre as duas faces apertadas, ela é suficiente para que tu faça a transmissão de torque. Isso que é o torque por atrito. Quando não é por atrito, é por cisalhamento. E a resistência do parafuso no cisalhamento é menor. Então, a chance de quebra de algum parafuso é maior. Então, quando se faz esse cálculo de transmissão de torque por atrito, a chance de acontecer algum rompimento de parafuso de forma prematura ou inesperada é muito menor. Quase zero. Assim. Então, a gente toma muito cuidado em relação a isso e a união parafusada não vai definitivamente ser um problema na linha Zeta. Segurança, né, no acoplamento, né? Excelente. João, quais as expectativas, então, da Antares em relação à adoção da linha Zeta nos próximos anos? Bom, nossas expectativas são altas, né? A gente trabalhou muito duro, né, no desenvolvimento do produto. Então, para entregar um produto com bom custo-benefício, né, que facilite o trabalho dos nossos clientes, que ajude na entrega deles dos resultados que eles buscam, né, no atingimento de meta deles também, né, lá nos indicadores que eles precisam atingir, que gere disponibilidade de equipamento. Então, a gente espera que tenha uma adoção grande, espera que os nossos clientes continuem confiando na gente e utilizem o nosso produto, que a gente está preparado para atender os nossos clientes. O produto tem muita qualidade, teve muito estudo, né? E tem tudo para dar certo, para entregar muita confiança, muita confiabilidade para os nossos clientes. E muito resultado também. Eu acho que esse ponto que o João está colocando em função do cliente é muito importante, porque na nossa trajetória, nós temos nos esforçado ao máximo por cuidar de que o cliente esteja satisfeito no atendimento da Antares. Isso tem nos mostrado, trouxe uma reação dos nossos clientes muito interessante, que nós criamos expectativas nos nossos clientes. Os nossos clientes esperam da gente algo a mais, além daquilo que nós já viemos colocando. Então, em função disso, nós temos feito investimentos importantes em pesquisa, como se diz nos últimos anos, inovação, né? Para poder entregar para os nossos clientes aquilo que eles estão nos desafiando. E eu acredito que o Zeta vai ser mais um motivo para satisfazermos uma expectativa que os nossos clientes têm de nós. Eu vejo, e isso, nosso crescimento como empresa, está sempre alinhado com isso. Essa expectativa do cliente, esse desafio, às vezes muito incômodo, né? Porque nem sempre o cliente diz as coisas de uma forma suave, né? Tranquilo. Vocês não têm isso aqui, tá faltando, né? Nos dá uma puxão de orelha muitas vezes, né? Mas a gente nota que mesmo os puxões de orelha estão baseados numa expectativa criada pelo histórico de satisfação que nós temos com eles. Perfeito. Isso nos deixa muito confiantes quando nós organizamos um produto, uma linha como essa, né? Tá na linha, tá no caminho, né? E tem outros desenvolvimentos que estão vindo depois desse ou junto com esse, que também está na linha, está no caminho de deixar o cliente satisfeito e
e provavelmente continuando desafiando a partir daí. Isso é muito bom, né? Quando o mercado estimula e Antares tem esse DNA de inovação, isso que é uma questão cultural de valor, essa capacidade de ouvir o cliente, de responder ao mercado com uma solução inovadora e criar uma ruptura, né, naquilo que vinha sendo usado e agora implementando uma nova solução. Quando a gente fez os testes em bancada, a gente aproveitou os testes para levar o acoplamento no limite, assim, a gente levou ele ao máximo que dava. A gente via, assim, a gente via a força do teste acontecendo e mesmo assim, nos testes de bancada, ele durou acima do que a norma pede. E quando a gente foi acompanhar a partida da usina, para contexto, assim, é uma mesa alimentadora de cana, e então é bem na entrada da usina. O acoplamento está instalado no acionamento dessa mesa. E, de repente, eles começam a soltar pelo guincho hilo um bitrem de cana. E, assim, a gente está falando de 60, 70 toneladas de cana de uma vez, assim. Eles começaram jogando só um lado, depois outro, mas depois eles jogavam os dois, aí chegava o próximo caminhão e virava mais. E, assim, a gente sabia que ia performar muito bem, mas a gente estava na expectativa de ver como que realmente ia perfumar na prática, assim, o acoplamento, os elastômeros. E o que a gente viu na prática é que o acoplamento está sobrando, assim, a gente via, assim, o elastômero deformar um nada, assim, ele estava rodando perfeitamente bem, assim, como se não fosse um bitrem de cana, fosse 1,5 kg de algodão, assim, na mesa ali, porque ele rodou liso. E qual o sentimento, que sensação isso traz para quem entendeu a demanda, estudou, desenvolveu o produto, né, implementou e viu rodando? O que se sente nessa hora? Nós estamos muito animados. É. Estamos muito animados. Estamos entusiasmados com esse produto e com o que a gente tem feito aí. Esses últimos anos têm sido muito felizes para nós e a perspectiva é muito boa. Muito bom. Que pese todas as complicações ambientais que nós temos aí de né, políticas econômicas e tal, nós vermos o crescimento, a satisfação dos clientes, o desenvolvimento dos nossos clientes, é muito, muito bom participar desse momento. Eu quero só comentar uma questão, né? Antes o Cristiano estava falando de satisfação do cliente, de desafio e tal, e eu queria aproveitar para falar da nossa rede de distribuição, né? Porque a gente está lançando um produto novo, né? E muitas vezes os clientes nos perguntam sobre peça de reposição, sobre apoio técnico, né? Sobre a nossa presença junto com eles, né? No momento de uma eventual situação que precise de apoio ou esclarecer alguma questão técnica, né? Então, os nossos clientes já estão acostumados, já estão habituados com isso, mas eventuais novos clientes aqui, eu quero comentar que a gente conta com uma rede de distribuição pelo Brasil, né? Nas praticamente todas as capitais, né? E que são distribuidores que têm estoque do nosso produto, que têm condição de dar apoio técnico, de estar presente lá junto com os clientes. E eu entendo que isso, complementando, é uma questão importante de atendimento, de segurança, de apoio para os nossos clientes. O histórico de excelência, né? Em capacidade operacional, de desenvolvimento de produto, logística, de estoque e satisfação, né? Colhendo aí muitos anos de satisfação dos clientes. Quero aproveitar que tem 2 gerações aqui, perguntar. O Lourenço é o cara que nasceu ouvindo falar em engenharia, ouvindo falar em acoplamento, né? E o cara passa uma vida inteira envolvido nisso e aí participa ativamente do desenvolvimento de um produto de ruptura de mercado, sim, né? Que traz uma solução inovadora para o mercado. Lourenço, tu é infreável agora, hein? Como é que é isso? Pô, cara, todos esses anos, cara, o que tu vai criar no futuro, hein? O mercado tá ansioso já. Mas sabe que é muito bom, dá muito orgulho ver esse produto saindo do papel, saindo do computador e indo para aplicações reais, especialmente ajudando pessoas reais, né? Assim, no fim das contas, o acoplamento ele não vai para uma usina, ele vai para uma pessoa que vai lá instalar o acoplamento.
ver isso na prática, assim, é um sentimento muito bom. A gente passou muito tempo desenvolvendo e ver isso acontecendo na vida real é fora de série. E, por outro lado, também nos dá muita fome, assim, muita vontade de desenvolver coisas novas e já tem muita coisa no caminho, muita coisa acontecendo. Hoje já pedi pro pessoal do comercial mais ideias para começar novos projetos e não parar e continuar atendendo as demandas dos clientes que, como o Cristiano falou, sempre são para ontem, né? Então, a gente tem que atender para ontem. Não dá pra demorar muito. Não. Ainda tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Gente, boa, se eu fosse comprador, eu já estaria, né, com o telefone na mão aqui, porque com esse papo aqui, o Zeta deixou todo mundo aí com vontade de adquirir, de botar, rodar, de testar, ver como é que funciona, né? E assim eu agradeço aos nossos especialistas pela aula de hoje, agradeço a nossa audiência também que acompanha o Acoplando Ideias, nosso podcast da Antares. Convido você a ouvir também os episódios anteriores no YouTube da Antares. Aliás, a Antares é quase uma universidade digital, né? A gente tem conteúdo no blog, tem e-book, tem guia definitivo, tem conteúdo no YouTube, agora em podcast, Spotify, plataformas de streaming. E tem treinamento presencial também. E tem presencial, né? As presencial. visitas, né? Dá para chamar o time do João aí, que Com o pessoal certeza. vai visitar, explicar e mostrar na prática como funciona. Espero que vocês façam escolhas assertivas, né, nas decisões aí sobre os próximos acoplamentos a adquirir. Linha Zeta, vocês precisam conhecer. Pessoal, eu sou Ricardo Dini, jornalista, acompanhei essa turma aqui e vejo vocês no próximo episódio do Acoplando Ideias. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.